Meus irmãos, neste domingo, e provavelmente no próximo domingo, porque eu acho que não vai dar tempo de terminar hoje, eu quero estar ministrando uma mensagem com o tema edificando uma família de vencedores. Repete comigo: edificando, fale mais forte com voz de soldado, edificando uma família de vencedores. Amém? Edificando uma família de vencedores. Quem quer ter essa família? Dá um glória a Deus bem forte. Deixa eu ver. Aleluia. Amém? Nós temos que batalhar por isso, meus irmãos. Edificar uma família de vencedores. Como eu mandei o vídeo, quem viu o meu vídeo que eu compartilhei hoje, né? Quem viu o vídeo, levanta a mão, né? Amém. E quem compartilhou o vídeo? Tem que compartilhar o vídeo, tá, meus irmãos? Para que outras pessoas possam ser alcançadas por este convite. Às vezes você pensa, não vai fazer sentido eu compartilhar. Compartilha, meus irmãos. Vai ter pessoas que vai ver e serão despertados para poder vir à igreja, ouvir uma mensagem, e talvez aquele dia vai ser o dia de transformação, de virar de chave na vida desta pessoa. Amém? Então sempre compartilhe o material que os meninos da mídia estão produzindo aí, para nós evangelizarmos mais pessoas através das redes sociais. Lá no vídeo eu falei sobre que muitas famílias, elas estão o quê? Destruídas. Muitas famílias estão abaladas. Nós vivemos, em um mundo em que cada dia mais as famílias estão sendo atacadas. A escritura, que Deus criou para a família, muitas pessoas têm tentado modificar, alterar, E eu entendo que nós precisamos ter a direção do Senhor Jesus para edificar a nossa família, para fazer com que nossa família seja uma família de vencedores. Não está aqui na mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, mas lá em Mateus 7, 24, o Senhor Jesus, ele fala que aquele que ouve as suas palavras e pratica, ele é uma pessoa prudente, uma pessoa sábia. Edificar, edificar ele vem de construir. Construir não é uma tarefa fácil. Nós temos alguns irmãos que são pedreiros, tem o irmão Antônio, o pastor Adão, nós temos o pastor Dilon também, mestre de obra. Alegria, ver o pastor Dilon, a pastora Vilma. Meus irmãos, eles estavam um pouquinho sumidos, que eles estavam fugindo da igreja não, tá? Eles estavam lá fazendo a campanha lá da Casa de Paz, que foi muito, uma bênção, alcançaram muitas casas lá em Nova Rosalândia, Por isso que nos domingos ele não estava aqui, Como eu já comentei com alguns irmãos também. Por isso que eles estavam um pouquinho ausentes, E hoje eles estão aqui novamente, glória a Deus. Então, os irmãos que trabalham na área da construção civil, eles sabem que a construção não é algo fácil, é algo difícil. E é interessante que quanto maior você quer esta edificação, esta construção, mais fundo você precisa cavar, não é isso? Quanto maior o prédio, maior a edificação, mais profundo é necessário cavar, para que esta edificação, ela venha se sustentar, ela venha permanecer firme. E aí lá em Mateus 7, o Senhor Jesus, ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é uma pessoa prudente. E ele usa o exemplo de uma pessoa que cavou fundo, não é isso? Que cavou profundo, se não me engano é Mateus 7 mesmo, Deixa eu ver aqui. Isso, olha lá, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Próximo. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Então o Senhor Jesus está falando de uma pessoa que ele está ouvindo as palavras do Senhor Jesus, não somente ouvindo, mas está praticando. Lá em Tiago fala para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. E aqui eu abro um parêntese: não adianta nada você vir na igreja todo domingo e não viver a palavra. Não adianta nada você vir aqui na igreja, ouvir uma mensagem, ouvir uma palavra, e quando chegar na segunda-feira você não aplicar na sua vida. Você precisa ser
praticante. Fala assim comigo: eu preciso ser praticante. Então o Senhor Jesus está dizendo: aquele que ouve, que pratica, que vive a palavra, é comparado na pessoa que está cavando fundo. Ele não está construindo a sua casa ali sobre uma superfície ali, né, simples, sobre a areia, mas ele está cavando fundo até que ele chegue à rocha, e ali, né, ele lança os alicerces, os fundamentos da sua casa, para que haja uma edificação. E aí o texto, volta o texto lá por gentileza, Jacques, 25. O texto está dizendo que veio a chuva, olha lá, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Entenda algo: a chuva, a tempestade, ela vem para todos. Repete comigo: a chuva, a tempestade, ela vem para todos. Não é isso? Vem para todos. A crise financeira, ela bate na porta de todos. Às vezes você pensa assim: nossa, só eu que estou devendo, que nada. Às vezes aquela pessoa, quanto mais dinheiro ele tem, parece que mais dívida tem. Um dia eu estava aqui agoniado, com muitas contas e tal, e tentando resolver. Aí eu fui conversar com o missionário Carlos. Ele: não, irmão, isso aí, calma aí que eu vou te contar a minha história aqui da minha semana. Aí ele começou a falar de um prejuízo que ele teve com o carro. Meus irmãos, ele foi falando dos valores. Ele foi falando do valor, e tantos mil, missionário, pode deixar. Eu entendi já. Eu entendi, né? Então, a chuva, a tempestade, ela vem para todos, sem exceção. O dia difícil, ele vem para todos. O boleto que às vezes atrasa, às vezes acontece para todos. Às vezes o gás ele vai acabar para todos, não é isso? Às vezes vem aquela chuva forte, e às vezes abre goteira numa casa. Então você consegue entender que a chuva, ela vem para todos, o vento, ele vem para todos, a tempestade vem para todos. Deixa o texto por gentileza, né? Mas existe algo que é um diferencial, em que nós estamos construindo a nossa casa, né? Aqui fala que bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Ela não veio à ruína, ela não veio ao chão. Por quê? Porque estava construída sobre a rocha. Depois o texto vai falar de outra casa, que foi construída sobre a areia, que não cavou fundo, que economizou material, que ouviu as instruções, mas não praticou. E quando veio a tempestade, aquela casa desmoronou. Então o Senhor Jesus ele nos ensina a viver a sua palavra e praticar ela. A viver a palavra e praticar ela nas nossas vidas. Lá em Salmos 128, coloca para nós por gentileza. Salmo 128 vai dizer: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o homem que obedece ao Senhor, o homem que honra a Deus. E aqui, né, está falando do homem, mas se aplica no homem, mulher, naquele que honra ao Senhor. Então por isso que eu quero compartilhar esta mensagem com você, sobre edificar uma família em Cristo Jesus. Meus irmãos, a família, ela não nasce pronta, né? A cada dia existe um aprendizado novo. A cada dia existe uma etapa nova. A cada dia você vai aprendendo a lidar com as situações que vai surgindo no decorrer, né, da edificação da sua família. Um casal, né, quando ele casa, né, eles vão ali se conhecendo, entendendo. São duas mentes totalmente diferentes, com criações diferentes, né? E aí essas mentes agora precisam se ajustando, se entendendo, se moldando, se alinhando, para que este casamento seja bem edificado. Aí quando começa a ficar tudo ali alinhado, aí vem o filho, vem a filha, aí inicia uma nova etapa, inicia um novo aprendizado.
E agora, como que nós vamos conseguir dar conta de cuidar bem da família? Através da direção que o Senhor Jesus nos dá, através da sua palavra, amém? Abra comigo Atos, capítulo de número 10, e aqui eu vou começar a nossa mensagem. Atos, capítulo de número 10, verso de número 1, amém? Feche os seus olhos. Meu Deus, eu quero orar pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite nós estejamos edificados, Senhor. Nós queremos cuidar da família. A família é a maior riqueza que um homem, que uma mulher pode formar na terra. A maior riqueza que um homem e uma mulher não é o bem material, não é o carro, não é a casa, mas é a família, Senhor. Meu Deus, nós queremos aprender a cuidar bem da nossa família. Queremos aprender a edificar uma família de vencedores. E por isso eu oro nesta noite, fale conosco, nos ensine, nos molde, para que nós possamos viver, Deus, uma vida que agrada ao Senhor. Para que nós possamos cuidar bem da nossa família e ter uma família que agrada ao Senhor Jesus. Amém? Eu estava meditando sobre este tema e procurando na Bíblia pessoas que poderiam ser como um exemplo para nós nessa noite. E eu cheguei à história de Cornélio. Atos 10, verso de número 1, vai falar da história de Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. O verso 2, era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Olha só que interessante isso aqui. Vamos ler novamente o verso de número 2, no 3, em alto e bom som, viu? 3. Vamos lá de novo, vou contar para os irmãos. 1, 2, 3, pode ler. Então olha só, se você tiver com a sua Bíblia aí, grife aí nessa parte onde diz que ele era piedoso, marque aí aonde está dizendo que ele era temente a Deus, marque também aonde está dizendo que ele era temente com toda a sua casa, e também marque, aonde está dizendo que ele orava sempre, falava sempre com Deus. Meus irmãos, como já compartilhei com vocês, então, nós vivemos dias de tempestades, onde muitas famílias têm sido chacoalhadas, e somente aqueles que estão bem firmados em Cristo Jesus estão conseguindo passar por essas adversidades. Quando nós olhamos para a história de Cornélio, nós conseguimos destacar alguns pontos que nós possamos aplicar à nossa vida, aplicar à nossa família e edificar ela. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é: famílias vencedoras são edificadas sobre o temor a Deus. Famílias vencedoras, elas temem a Deus. E aqui eu não estou dizendo a questão de temer, de ter medo, porque tem pessoas que ensinam os seus filhos a ter medo de Deus. É diferente de temer a Deus. Tem pessoas que falam: se você não fizer isso, você vai morrer no inferno, É a consequência do pecado. Mas tem pais que ensinam os filhos a ter medo de Deus, quando na verdade precisam ensinar os filhos a honrar a Deus, a respeitar a Deus, a obedecer a Deus. Quando nós olhamos para Cornélio, nós vemos isso: um homem que temia a Deus, um homem que era obediente a Deus, que buscava viver uma vida que honrava a Deus. Hoje muitos hoje, eles querem uma família forte, mas eles não querem aplicar os princípios espirituais. Muitos desejam ter uma família de vencedores, edificar uma família forte, mas não desejam viver os princípios espirituais. Já vi por muitas das vezes pais falar: vai para a igreja, menino. Mas aí o pai não vai.
Vai orar, menino, mas aí o pai não ora. Vai jejuar, menino, mas o pai não jejua, né? Como que vai edificar a sua família se os pais talvez não tenham sido um reflexo de homens, mulheres que temem a Deus? Você consegue entender isso? Então muitos estão desejando a vitória, muitos estão desejando avançar com a sua família, mas não querem ser guiados pela palavra de Deus. Uma casa sem Deus, ela até pode ter uma boa estrutura, mas não terá uma firmeza espiritual. Às vezes você olha para aquela família, parece que está tudo muito bem feito, parece que está tudo muito organizado, parece que estão prosperando, talvez até estejam prosperando, mas quando você entra na casa daquela família, não tem comunhão, não tem diálogo, é só uma aparência de uma família que está sendo bem organizada, mas na verdade ali, cada um está pensando em si mesmo, cada um está pensando em si próprio, não há comunhão, não há diálogo. E quando nós entendemos que homens e mulheres que honram a Deus, eles não posicionam dessa maneira. Tem casais que não conversam entre si, tem casais que não se falam entre um ao outro, não respeitam um ao outro, e isso não é uma característica de quem teme a Deus. Tem casais que o marido é gritando com a esposa, isso não é uma característica de quem teme a Deus. Agora tem o inverso também, tem casais que a mulher está querendo quebrar a panela na cabeça do esposo. Misericórdia, fala comigo, misericórdia. Isso não é uma característica de uma mulher que teme a Deus. Você consegue entender? Quando a gente olha para a vida de Cornélio, né? Cornélio era um homem que temia a Deus. Então eu logo interpreto que Cornélio, ele tratava bem a sua esposa. Eu logo interpreto que Cornélio, ele tratava bem os seus filhos. Logo interpreto que Cornélio tratava bem as pessoas que estavam próximos dele, porque ele era um homem que temia a Deus, né? Meus irmãos, se conhece a árvore pelos frutos, não é isso? Se conhece a árvore pelos frutos. Se conhecem os homens e as mulheres pelos frutos. Se aquele homem, aquela mulher, ele de fato, ele teme a Deus e honra a Deus, né? Quando você olhar para a vida dele, você vai enxergar essas características. Quando você olhar para a família daquela pessoa, você vai enxergar estas características de um homem e uma mulher que teme a Deus. A família precisa voltar ao altar. A família precisa cultivar em seu meio momentos de devoção a Deus, momentos de adoração a Deus. Você consegue entender nessa noite? A família precisa cultivar isso em seu meio. Precisa continuar, né, fazendo aqueles cultos nos lares, né, reunindo, fazer um culto no lar com a sua família, à mesa, né, dar as mãos e orar, agradecer, né, por aquilo que Deus está provendo sobre a sua casa, sobre a sua vida, né? Isso são características de pessoas que temem a Deus. O casal precisa cultivar a vida espiritual. Os filhos precisam aprender sobre Deus dentro de casa. Eu te pergunto, lá na sua casa, você está ensinando sobre Deus aos seus filhos? Lá na sua casa, você está ensinando os seus filhos a ler a Bíblia? Lá na sua casa, você está ensinando os seus filhos a jejuar, a honrar a Deus, a ser fiel a Deus? Ou você tem deixado o seu filho lá largado lá no computador, largado no videogame, largado em frente ao celular? Como que está a sua casa? Um dia, eu liguei para a Lenice, falei: Lenice, manda o João aqui para a igreja para ajudar. Não lembro o que eu estava fazendo aqui na igreja, fala para ele vir aqui ajudar. Aí ela falou assim: ele não vai agora não, porque ele está orando, né? Estava orando. Que isso? Ensinando os filhos a honrar a Deus. Antes de sair de casa, devocional. Antes de sair de casa, falar com o Criador.
Assim nós precisamos nos posicionar. Uma família vencedora, ela entende que não basta morar junto, mas é preciso caminhar junto na presença de Deus. Não basta você dar o sobrenome ao seu filho, mas você precisa ensinar o seu filho, a sua filha, a sua família a caminhar na presença de Deus. Você precisa ensinar a sua família a ler a Bíblia. Você tem que chegar na sua esposa, no seu esposo, e perguntar: e aí, você leu a Bíblia hoje? Se você não leu, vamos ler, né? Precisa incentivar os filhos a ler a Bíblia, a orar. Quando nós olhamos para Cornélio, nós vemos um homem que era temente a Deus, um homem que era obediente a Deus. Segundo ponto, famílias vencedoras, elas cultivam a atmosfera de oração. Famílias vencedoras, elas preservam a oração. Na quarta-feira passada eu estava fazendo discipulado com um amigo meu do ciclismo, né? Estou lançando as sementes, né? E aí, uns tempos atrás, nós pedalando, eu descobri que essa pessoa estava enfrentando algumas crises de ansiedade. Me coloquei à disposição para ajudar essa pessoa. E aí ele veio conversar, a gente veio ter um discipulado, um bate-papo. E aí eu conversando com ele, algo me chamou a atenção na conversa dele falando. Ele disse que tinha uma vaga de emprego, e ele orou pelaquela vaga, mas ele pegou e ligou para os seus pais: pais, me ajuda aqui em oração, eu tenho uma vaga assim, 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 eu preciso que essa vaga seja de tal maneira, me ajuda em oração para que isso tudo se encaixe. Me chamou a atenção, os pais dele estavam em outra cidade, e eles lá por videochamada, eles oraram juntos, né? Ele também foi abençoado, conseguiu a vaga do emprego que ele queria. Mas me chamou a atenção essa questão dele ligar lá para os seus pais, falar: pais, vamos orar junto comigo. Por que será que este filho resolveu ligar para os pais e pedir para que eles o ajudassem em oração? Por que será? Né? O reflexo, o espelho, o exemplo, o ensino. Aquele rapaz, ele foi ensinado pelos seus pais a vencer as guerras por meio da oração. Aquele rapaz foi ensinado pelos seus pais a preservar, a cultivar a oração diária, a orar antes de tomar decisões, a orar antes de tomar atitudes. E aí, mesmo depois de casado, mesmo depois de já estar, né, fora da casa dos pais, ele continua preservando esse relacionamento de oração, de buscar a Deus uma direção. Então olha só o quão importante é você ser um exemplo na sua casa, de um homem que teme a Deus, e aqui nesse ponto agora, de um homem, de uma mulher de oração. Lá no verso de número 2, fala que Cornélio, né, ele sempre estava orando a Deus. Fala comigo: Cornélio sempre estava orando a Deus, ele sempre estava falando com Deus. Meus irmãos, e isso gera um exemplo extraordinário dentro da nossa casa. Isso muda a atmosfera dentro da nossa casa. Amém, meus irmãos? Quando acontece a oração dentro da casa, dentro da família, aquilo ali fortalece os relacionamentos, aquilo ali traz direção, ajuda a vencer batalhas, gera unidade, gera comunhão, protege os filhos. Perguntar para os pais, né? Hoje estou falando mais para os pais aqui. Você coloca as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e ora por eles? É preciso fazer isso. Ah, mas o meu filho já está adulto. Continua orando, você continua sendo pai dele, você continua sendo mãe dele ou dela. Continue impondo as mãos e orando pela sua família, orando para que o Senhor age na mente, orando para que o Senhor dê a direção, para que o Senhor fortaleça espiritualmente, proteja, cubra os seus filhos em oração. O Gael, quando ele vai para a escola, né, coloca a mão na cabeça dele e fala: Senhor, guarde meu filho, Senhor, protege ele, que os anjos do Senhor estejam com ele, né? E aí a Daiane, ela criou uma frase, né, para o Gael, que ele fala toda vez quando ele vai para o colégio, né? Eu sou forte, eu sou vencedor, eu sou escolhido, né? E aí ele fala, né, sou forte, né? Fala só o finalzinho, né? Forte, vencedor, né? Ensinando o filho a ser vencedor. Mas aí muitos até começou a fazer isso, mas depois, no decorrer da caminhada, deixou de orar pelos filhos,
deixou de impor as mãos sobre os filhos, né? Talvez o pai não consegue, pegar a vara lá, né, e corrigir o filho, né? Já está adulto, mas você pode pegar, colocar a mão sobre ele e falar: vem aqui que eu vou orar por você agora, para que Deus molde os seus pensamentos, te ajude nas decisões corretas, para que Deus te liberte disso, daquilo. Talvez seu filho, a sua filha está aprisionada em um pecado, impõe as mãos e começa a declarar libertação na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Homens e mulheres que temem a Deus, eles protegem os seus filhos em oração, em jejum. Amém, meus irmãos? Uma família vencedora é uma família que pratica o amor, que pratica a generosidade. Quando nós olhamos para o texto, vai dizer que Cornélio, ele fazia muitas esmolas ao povo, ele dava muitas esmolas. E o porquê que ele dava esmola? Isso aqui reflete a bondade no coração de Cornélio, reflete aqui o amor de Cornélio para com o próximo. Cornélio, ele não estava pensando somente em si, mas ele também estava pensando nas pessoas próximas dele, nas pessoas que ele via no seu dia a dia, e ele praticava bondade para essas pessoas. E muito provavelmente os seus filhos vão crescendo vendo isso, e também gerando a bondade, e gerando também, né, esse amor para com o próximo. Outro tempo atrás, eu conversando com uma pessoa, essa pessoa falou: não, eu infelizmente caí no vício tal. E aí eu perguntei: lá na sua casa, na sua infância, como que era o seu pai? Ele falou: era do mesmo jeito. O pai, no decorrer da caminhada, caiu, né, em um vício, e lá na frente o seu filho também caiu no mesmo vício. Olha só o impacto que o exemplo, positivo ou negativo, ele gera na vida de alguém. Aquele pai, ele teve a oportunidade de gerar bons exemplos para o seu filho, mas só que ele fez o contrário. Ele ensinou coisas erradas ao seu filho por meio do exemplo. Por mais que talvez ele tenha falado: não fuma, não bebe isso, mas o exemplo era outro. E lá na frente, o seu filho caiu na mesma dificuldade. Você consegue entender isso? Então, meus irmãos, quando eu pratico bondade, eu ensino, eu amo ao próximo, eu ensino a minha família a amar ao próximo, os meus filhos também vão crescer da mesma maneira, sendo piedosos, amando o próximo, que é um dos mandamentos do Senhor Jesus: amar ao próximo como a nós mesmos. Então Cornélio, ele ajudava pessoas. Em uma casa saudável, em uma família de vencedores, ela vai ter homens e mulheres, jovens, crianças, que servem aos outros, que ajudam uns aos outros, que ama, que libera perdão, né? Que acolhe aqueles que precisam ser acolhidos. Nós precisamos entender que nós precisamos transmitir amor uns aos outros. Amém? Amém, meus irmãos? Quarto ponto: famílias vencedoras, elas atraem a presença de Deus, né? Então Cornélio, ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, né? Com toda a sua família, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Nós estamos em um ano onde nós estamos falando, o ano da presença manifesta de Deus, e nós precisamos atrair a presença de Deus para a nossa casa. Nós precisamos atrair a presença do Senhor para a nossa família, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Nós sabemos, né, depois de você acompanhar a história, o Senhor, né, move ali o sobrenatural, leva ele a enviar ali os seus servos, esqueci o nome das pessoas ali, até Pedro, traz Pedro à sua casa, e ali o sobrenatural acontece. Ali o mover de Deus aconteceu naquela casa, porque um dia havia um homem que estava buscando o Senhor, que estava orando, e a sua postura, o seu costume de vida atraiu a atenção de Deus para ele, e ele foi transbordado ali pelo Espírito Santo, né? A sua casa foi renovada, a sua casa desfrutou do mover da presença de Deus, de um mover do Espírito Santo.
Amém? Lá no verso de número 44 de Atos 10, né? Atos 10, 44, vai dizer assim: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então todos aqueles que estavam ali, dentro da casa de Cornélio, né? Todos aqueles que estavam ali junto com ele, eles foram renovados, eles receberam do Espírito Santo. Está vendo a importância de você atrair a presença de Deus para a sua casa? Você tem que orar para que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Você tem que orar para que a sua família seja cheia do Espírito Santo. Você pode declarar isso, a gente fala assim: Senhor Jesus, enche a minha casa, enche os meus filhos com a tua presença, né? Você que é filho, fala: enche os meus pais com a tua presença, né? Enche a minha casa com a tua presença. Nós não podemos viver um ano somente de placa, mas nós temos que viver isso. Você tem que chegar no final de 2026 e falar: a minha casa transbordou da presença de Deus. Você tem que chegar no final deste ano e falar: eu fui surpreendido com o mover extraordinário de Deus na minha vida. A presença de Deus me acompanhou em todos os momentos, em todas as decisões. Você precisa buscar isso para a sua vida. E o quinto e último ponto: famílias vencedoras, elas geram impacto em gerações e gerações. A história de Cornélio não ficou apenas dentro da sua casa, mas olha só, depois de anos e anos, estamos aqui nós, falando do testemunho de vida de Cornélio, falando da postura de Cornélio. Ele deixou um legado, ele deixou um exemplo. Aí eu te pergunto aqui nessa noite: qual que é o legado que você está deixando para a sua geração? Qual que é o legado que você está deixando para a sua família? É um legado de um homem ou mulher que serviu a Deus? Ou é um legado de um homem ou mulher que no meio do caminho desistiu da obra, desistiu do chamado, desistiu de fazer a vontade do Senhor, se envolveu em coisas erradas? Qual que é o legado que você está deixando para a sua família, para a sua descendência? O que as pessoas vão falar de você, né, quando você partir? Qual que é o legado? Nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós estamos deixando como exemplo, meus irmãos. Porque por mais que talvez não esteja aqui daqui a alguns anos, aquilo que você viveu vai servir de reflexo para outras pessoas, vai servir de exemplo para outras pessoas. Um dia, estava na casa da irmã Divina, a gente foi almoçar lá. Aí a Divina falou: pastor, ora aí. E aí, né, naquele dia lá a gente não tinha dado as mãos, eu só comecei a orar. Aí o Gael falou assim: dá as mãos, botou todo mundo para dar as mãos. O Gael, uma criança de 3 anos, né, me lembrando que tinha que dar as mãos, né, ali em comunhão, em unidade. O que é isso? Por que ele fez isso? Porque ele viu um dia, ele aprendeu isso, né? Eu não tive que ficar toda vez falando: Gael, né, vamos dar as mãos aqui toda vez, né? Ele viu o exemplo, né? Lá em casa a gente até ora de mãos dadas lá tal, né? Mas ele foi vendo aquilo ali e foi aprendendo. E através do exemplo, ele passou também a viver isso. Meus irmãos, a minha preocupação sempre é essa: o que eu vou deixar de exemplo para o meu filho? O que eu vou deixar? Agora meus filhos, né? Agora não é só um, né? Os meus filhos, tem mais um aí, né? A caminho, né? Glória a Deus. O que eu vou deixar de exemplo para os meus filhos, né? Que tomara que seja uma menininha em nome de Jesus, né? O que eu estou deixando de exemplo? Meus irmãos, nós precisamos nos preocupar com o legado que nós estamos deixando para a nossa geração. Irmãos desta igreja, qual que é o legado que vocês estão deixando para a próxima juventude? Jovens que estão aqui, qual que é o legado que vocês vão deixar para as crianças que estão ali na sala ali, os twins, os kids? Qual que é o legado? Qual que é o exemplo que nós vamos transmitir de geração em geração? Uma família de vencedor. Eles não pensam somente no dia de hoje, mas eles impactam geração em geração em geração. Assim precisa ser eu e você. Então, para resumir, o Ministério do Louvor pode ir se organizando. Para resumir, nós precisamos ser pessoas que temem a Deus, pessoas de oração, pessoas que praticam o amor, a generosidade, pessoas que atraem a presença de Deus para a nossa casa,
que atrai a presença de Deus para a nossa família, pessoas que têm um compromisso espiritual. Amém? Nós precisamos ser assim. Seja exemplo na sua casa, seja um exemplo para a sua família. Lute pela sua família em oração. Não fique vendo a sua família ser bagunçada, o inimigo se andar no meio da sua família e você não fazer nada. Mas se posicione em posição de oração, em posição de guerra espiritual, e lute contra o inimigo, né? Igual a canção que nós declaramos, né? A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é o Senhor Jesus. O refrão dessa música ele é poderoso. Meu Jesus, eu te entrego a minha vida, te dou meu lar, a minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a declaração de Josué. Josué declara isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa precisa ser a sua declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Governe a sua casa, governe os seus filhos debaixo da direção do Senhor, e não aceite com que o mundo venha tomar espaço na sua casa. E aqui eu já abro um parêntese: não aceite músicas mundanas na sua casa, não aceite cigarro entrar na sua casa, não aceite bebidas alcoólicas entrar na sua casa. Ah, mas é meu parente tal, é o seu parente tal. Mas não deixe a sujeira do mundo entrar na sua casa, porque homens que temem a Deus são homens que preservam a sua família. Na sua casa não pode ter espaço para as coisas do mundo. Não pode ter espaço para o seu irmão, para a sua irmã, para o cunhado chegar na sua casa e fazer o que quiser. Na sua casa quem governa é você. Não deixe com que as coisas do mundo impregne a sua casa. Não deixe com que as conversas mundanas impregne a sua casa. Não deixe com que as fofocas ganhem espaço na sua casa. Não tem aquela amiga que chega na sua casa e fala: ei fulana, vem aqui te contar um bafafá aqui, vem aqui te contar um caos aqui. Você fala: ei, vai para lá que eu não quero saber de fofoca. Não deixe a fofoca chegar na sua casa. Não deixe a mentira chegar na sua casa. Você consegue entender isso nessa noite? Fique sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Que assim como Cornélio, um homem que temia a Deus, um homem que honrava a Deus, que era obediente ao Senhor, que assim você seja um homem, uma mulher, um jovem temente a Deus, e que não abre exceção para o pecado, que não abre exceção para brechas na sua casa. Guarde a sua casa, seja atalaia na sua casa, seja sentinela na sua casa. Proteja o seu lar em oração, em nome do Senhor Jesus. Nossa primeira oração aqui nessa noite vai ser fechando todas as brechas.